dia. Se você está nos visitando hoje, saiba que você é muito bem-vindo em nosso meio. Saiba que a gente existe para receber gente que não faz parte da nossa comunidade, para que você nos conheça. Por favor, não vá embora e não nos dê o privilégio de te conhecer, tá bom? Que a gente possa explicar quem nós somos, no que a gente acredita, aí como que você pode estar com a gente, tá bom? Muito bem, você sabe, você tem estado aqui alguns domingos, a gente começou a falar um pouco das palavras de Jesus, não chegou a entrar nelas, mas a expressão eu sou, que é uma expressão que tem no comecinho da Bíblia, logo no primeiro encontro de Deus com Moisés. Moisés pergunta para ele, tá bom, eu vou lá, liberto o povo, mas em nome de quem eu vou? E Deus diz, eu sou. Semana passada o Alto se perguntou uma pergunta bem interessante. Você quer saber se alguém conhece Deus, que diz que conhece Deus? Pergunta, qual que é o nome de Deus? E é interessante que Deus ele prefere se descrever do que se definir com o nome. Pensa comigo, o próprio eu sou é mais uma demonstração de poder e eternidade do que um José, Daniel, Maria. Não é um nome propriamente dito, mas um título. O próprio Yahvé, esse eu sou, é mais uma descrição dos poderes dele, dos atributos dele, do que de fato um nome. Deus se faz conhecido por meio de histórias, pessoas e principalmente por meio de Jesus. E é por isso que a gente vai começar, especialmente a partir de hoje, ver algumas das vezes que Jesus vira para as pessoas, vira para o povo, fariseus, discípulos, pessoas que não conheciam, e diz, eu sou. A gente quer descobrir exatamente o que Jesus quis dizer quando ele se deu alguns títulos. O de hoje é eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele quer dizer para as pessoas que já o conhecem, que já são discípulos dele? Porque é importante lembrar desse contexto. Isso não é um versículo evangelístico. Isso não é um versículo que ele vira para o povo que não conhece, não sabe quem ele é, que está vendo o milagre pela primeira vez e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vira para discípulos dele, num contexto bem específico, a gente vai ver isso, e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um erro ignorar que esse versículo é falado para discípulos. Mas também, o que esse pedaço, o que essa declaração dele sobre ele mesmo quer dizer para aqueles que não conhecem ainda? Mas eu quero pedir ajuda por um outro texto, antes da gente chegar nesse, para tentar entender o que significa esse tema geral de caminho. Está aí na sua TV, se você quiser ligar ou abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Jesus diz em um outro momento, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A primeira coisa que eu preciso e quero que a gente lembre hoje, nessa manhã, ou aprenda, é que esse caminho é um caminho de liberdade. E Jesus aqui usa uma linguagem bem diferente. Quase sempre, a palavra estreito tem um sentido negativo. Estreito significa apertado. Estreito significa limitado. E você não precisa da Bíblia para isso. Já largo, normalmente, é alguma coisa espaçosa. Cabe todo mundo. Coração de mãe. Sempre cabe alguém. É largo. Time A venceu outro time por uma larga vantagem. Se eu pisar em um inseto, do que ele morre? Em um certo sentido de estreitidão. Né? Não é porque acabou a comida, é porque acabou o espaço. A vida exige espaço. Viver exige espaço para decidir, para ir, caminhar, viver, que seja. Então, Jesus usa aqui uma palavra negativa para algo bom e uma palavra positiva para algo ruim. Estreito, no caso aqui, é bom. E ele vai além. O largo leva ao quê? Senhores intérpretes. Perdição. E o caminho estreito leva à vida. Jesus está dizendo que o caminho largo leva ao que é estreito e o caminho estreito leva ao que é largo, no final das contas. Nas Crônicas de Nárnia, já no final, tem um certo personagem no último livro, do C.S. Lewis, que um personagem entra num celeiro e do lado de dentro esse celeiro parece gigante. Do lado de dentro parece enorme e do lado de fora pequeno. Do lado de dentro tem um lago, tem um céu, tem um campo e ele diz, do lado de dentro parece outro lugar. É gigante. No que ele é respondido, sim, o interior é maior do que o exterior.
E isso faz muito sentido com o que Jesus está falando sobre o caminho, sobre o que ele vai falar sobre a verdade e o que ele entende por vida. Jesus está dizendo que o evangelho parece, de fora, algo restringidor, apertado, limitador, sufocante com as 1000 regras. E para falar a verdade, muitas das regras que as pessoas não gostam do cristianismo, dos princípios, verdades, dos nãos, são resultado de preferências pessoais de cristãos que não foram muito honestos quando disseram melhor, certo, errado e bom. Porque certo é o que é bíblico, errado é o que não é bíblico, o resto é gosto. Mas do lado de dentro, fazendo parte dos que são discípulos de Jesus, é um caminho de liberdade, é um caminho largo, é um caminho espaçoso. É livre da pressão de ser alguém, é livre de ter esperança nessa vida, é livre do aqui e agora. E o contrário? Bom, o caminho largo é um caminho que dá a impressão de liberdade, mas que no final nos faz dependentes. É um caminho inconstante e sufocante. Sabe o que significa nessa história? Ou, quem é quem nessa história? Porque o normal é a gente pensar no caminho fácil e no caminho difícil. Mas esse é um caminho de liberdade. De um lado, o caminho difícil é para quem tem a vida disciplinada, da autonegação, que se preocupa com os pobres, obedece os mandamentos. E o caminho fácil é para quem não quer compromisso com nada. Para quem gente que é má de verdade. Mas talvez não seja exatamente isso. Primeiro porque a gente aqui, nesse pedaço, nesse discurso de Jesus, a gente está no final do Sermão do Monte. E ele começa uma espécie de conclusão em várias partes iguais. É justo dizer que o caminho largo é para as pessoas ruins, que são realmente más, que planejam o mal, que assassinam calculadamente, que agridem idosos. Mas se a gente for sincero, vai lembrar e perceber que não existem tantas pessoas assim para preencher um caminho tão largo. Então não é um caminho de pessoas malignas, logicamente. Para entender o que significa esse caminho largo, a gente precisa voltar um pouco. De novo, a gente está na conclusão do Sermão do Monte, que começa com essa conclusão: existe um caminho largo e um caminho estreito. E continua, existe uma árvore boa e uma árvore ruim, no versículo 17. No 25 diz, existem 2 casas, uma plantada sobre a rocha e uma plantada sobre a areia. Se Jesus está concluindo o sermão, não pode ser que ele está trazendo uma nova ideia, mas um contraste de alguma coisa que ele já disse. Então ele se ensina alguma coisa, ele fala, caminho largo e caminho estreito, uma árvore boa e uma árvore ruim, uma casa firme sobre a rocha e uma casa sobre a areia. Ele está fazendo contraste de alguma coisa que ele já falou. Por exemplo, há um mês atrás, mais ou menos, eu estava aqui e eu falei sobre o fruto do Espírito. Sobre como os discípulos de Jesus, eu e você, temos a responsabilidade de promover um ambiente que exista transformação dentro de nós. E não ficar forçando a transformação, que paciência não é resultado do desejo de ser paciente. E eu não terminei a nossa conversa dizendo, portanto, diante disso, doravante, parem de dar pitaco nas fotos do Facebook e Instagram que você vê. É um erro ter opinião sobre tudo. Revela um coração crítico, julgador e arrogante. É verdade? É verdade. Tem a ver com o que eu falei? Nada. Considerando que Jesus não é louco, quando ele diz 2 caminhos, ele está voltando para alguma coisa que ele disse. E ele começa falando, bem-aventurados os que são, bem-aventurados os que fazem, bem-aventurados. Quem não é bem-aventurado, só não é bem-aventurado. Não é mau, condenado, maligno. É alguém que não tem satisfação, que não encontrou sentido para a vida. E ele chega num ponto que diz, eu quero ensinar para vocês uma justiça completamente diferente daquela dos fariseus e dos escribas. O mandamento diz, não matarás. Porém, diante disso, junto com isso eu digo, se vocês já desejaram a morte de alguém, vocês já mataram essa pessoa. Então ele está comparando 2 grupos. Quem são esses grupos? O discurso continua, Mateus 6:2. Diz assim, eles, grupo A, eles dão esmola. Eles, mas não façam como eles os hipócritas que fazem para serem reconhecidos. Quando orarem nas sinagogas, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então esse é um grupo. E ele continua, Mateus 7:5. Portanto, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro
do olho do seu irmão. Jesus não está comparando pessoas boas e pessoas ruins. Os dois grupos dão esmola, os dois grupos conhecem a justiça, os dois grupos oram, tiram trave e cisco um dos outros, eles se corrigem, se exortam. Os dois grupos são gente de Deus. Certo? Veja as minhas aspas. Você que não está ouvindo a gravação, estou fazendo aspas. São pessoas que conhecem a Deus, são gente de Deus. Mas eles fazem as coisas por razões diferentes. As pessoas do caminho largo fazem as mesmas coisas para se sentirem superiores. As pessoas do caminho largo fazem as coisas para terem influência sobre Deus. Já que eu estou fazendo isso, as mesmas pessoas desse caminho largo fazem as coisas para cobrar as promessas de Deus. Existem duas formas. Ou você usa Deus para conseguir coisas, ou você usa coisas para amar a Deus. Nesse caminho largo, as pessoas estão tentando se salvar. Veja um detalhe interessante no versículo 14 que a gente leu. Estreita é a porta. Ele não diz, estreito é o caminho até a porta. Mas estreita é a porta. Ele não diz, o caminho é duro para a vida. Primeiro, a porta e depois o caminho. Não é, o caminho é duro. Se esforce, lute o caminho todo e você pode chegar até Deus. E Deus vai te abençoar se você for fiel. Não é isso. É o exato oposto de como alguma das filosofias, muitas das religiões e até a meritocracia opera. Se esforce e você vai ser salvo. Cristianismo diz, seja salvo e viva uma vida completamente diferente. Cristianismo diz que alguém já lutou, já venceu e já te salvou. Na verdade, morreu para abrir essa porta. E é por isso que você pode caminhar o caminho estreito. Jesus oferece um lugar, ele provê o caminho. Ele é o caminho. O que diferencia as duas pessoas não são necessariamente as atitudes, mas o que está aqui dentro. Não é o fato de dar esmola, não é o fato de ajudar os pobres, não é o fato de orar. É o porquê que eu faço o que eu faço. Quem anda no caminho largo é julgador. Quem anda no caminho largo pensa que os seus pecados não são tão ruins. Quem anda no caminho largo se sente superior. Eis um jeito que a gente se sente justo. Senhor, eu sou pecador, eu sou ruim, mas eu não sou o Fábio. Eu menti, mas eu não minto tanto assim. A gente oferece os pecados de outras pessoas para a gente se sentir melhor. A gente descansa no fato de existirem pessoas piores do que nós. Esse é o caminho largo. Por isso que conservadores e progressistas, palmeirenses e corintianos estão no caminho largo. Porque os conservadores vão dizer, o problema são os progressistas. E os progressistas vão dizer, o problema são os conservadores. Quem está no caminho estreito diz, o problema sou eu. Eu sou um pecador. O mesmo vale para palmeirenses e corintianos. Agora, por que exatamente esse caminho estreito leva à liberdade, que é o que eu estou propondo aqui, e o caminho estreito leva à liberdade e o caminho largo leva a um lugar estreito? Primeiro, se você acredita que Jesus é o único caminho para a salvação, que o único jeito de ser salvo é por meio de Jesus, isso é estreito. É verdade. Mas também é o único jeito de saber o que é graça. Se você acredita na graça de Deus, você sabe que outra pessoa te salvou. Que você ganhou a entrada na porta e não foi por você mesmo. Outros vão dizer, eu tenho uma mente mais aberta. É impossível acreditar que Jesus é o único caminho. Todos podem chegar até Deus. E isso parece bem inclusivo, para falar a verdade. É o tipo de gente que diz versículos, doutrinas, teologia, soma, jornada. Não importa. Eu acredito que basta ser alguém bom, viver uma vida boa, e você vai encontrar Deus. Mas isso é exatamente a doutrina da salvação por obras. De salvação por boas atitudes. É uma doutrina. Quando alguém diz isso, está sendo estreito também, mas de um outro jeito. Cristãos honestos sabem que existe essa percepção estreita sobre salvação. Para ser sincero, muitos de nós não gostam exatamente como isso funciona. A gente luta interiormente. A gente até fica incomodado. Sim, mas esse é o único jeito. Mas e quem não ouviu? A gente luta com isso, a gente sofre com isso. Mas se você está no caminho largo, se você acredita que
você consegue oferecer alguma coisa para Deus e basta fazer algumas coisas boas de verdade para alcançá-lo, tudo o que você faz na sua vida é lutar pela sua vida. Se alguém rouba a sua reputação, se alguém prejudica a sua carreira, se alguém te trai, esse é o único valor que você tem para oferecer para Deus. E você não tem nada além disso. Você vai odiar a pessoa que te prejudicou. Você vai odiar você mesmo. Essa visão é ainda mais estreita. Traz uma pressão ainda maior. É ainda mais difícil o caminho. Por um simples fato, a vida é injusta. Mas um cristão diz, eu sou salvo por amor de outra pessoa. Alguém conquistou o portão de entrada para mim. Quando alguém vem e tira alguma coisa de mim, de valor, reputação, dinheiro, amigos, família, você sabe que Deus te ama. Você sabe o que Ele fez por você. É como se alguém te roubasse 25 centavos e você tivesse bilhões de euros investidos em um fundo bem longe. Spurgeon, um pregador, disse, quando alguém falar mal de você, não fique muito chateado. Você é muito pior do que eles pensam. É exatamente isso, porque o meu valor não está aqui, o meu valor não está no agora, o meu valor não está nas minhas conquistas, o meu valor não está no que as pessoas acham de mim. E se elas acham menos do que eu acho de mim mesmo, é muito provável que elas estejam certas. Mas você é ainda pior do que o seu pior inimigo acha de você, de mim. Porque não tem nada que aconteça na estreitidão do meu caminho que me tire dele. Mas se eu estou no outro caminho, o menor que seja, vai me tirar do meu caminho aparentemente largo, que no final das contas só traz sobre mim pressão. A vida é injusta, a vida é sofrida e você não precisa de mim para isso. E existem bilhões, isso não é um exagero, vivendo uma situação muito mais injusta que a nossa, muito mais indigna, países muito piores do que o nosso. E é aí que a gente percebe que o que parece estreito é na verdade largo, libertador. E o que parece largo traz uma pressão insuportável. Eu, como discípulo de Jesus, eu não vivo para a minha vida. O que Jesus está falando aqui, aceite a liberdade que eu ofereço. Não se prenda. A sua vida não é essa, aqui e agora. Aproveite a liberdade que eu te dou. Não fique se prendendo nas coisas passadas. E aí Jesus, ele continua, na verdade agora a gente vai diretamente para onde ele fala sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não turbe, e o texto começa assim, não se preocupe, não preocupe o seu coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vocês também. Mesmo vos sabeis para onde eu vou e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conhecereis e o tendes visto. Esse caminho é um caminho de liberdade, mas também é um caminho de relacionamento. O texto começa Jesus dizendo para os discípulos, não se preocupem no seu coração, ou não turbe o vosso coração. E a pergunta é, por que eles estão preocupados? Por que todos os discípulos estão inquietos? E aí Filipe diz, depois desse discurso de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Alguma coisa como, eu entendi que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, mas deixa eu falar com Deus que está resolvido. Tipo, chama o gerente, por favor. E aí Jesus responde, Filipe, você não me conhece. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Como que você pode dizer, mostra-nos o Pai? O que Jesus está dizendo para Filipe, tentando nos ensinar, é que é perfeitamente possível estar próximo de Jesus, ser alguém ocupado com atividades cristãs, alimentar os famintos, estar aqui e agora e perder o real significado disso. A fala de Filipe representa todos os discípulos que estavam preocupados, mas só ele tem a cara de pau de dizer, para onde que a gente vai?
Deixa eu falar com Deus para realmente entender o que está acontecendo. Ele se expõe, mas lembre-se, ele é alguém devoto de Jesus. Todos ali já tinham passado por várias experiências espirituais. E todos eles estão preocupados. E Cristo está dizendo que é possível estar sem tempo para mais coisas cristãs e ainda assim não conhecer Jesus profundamente. É uma afirmação de que convivência com o Evangelho, convivência com Jesus, não significa intimidade com Cristo. Jesus está diferenciando o que a gente pode chamar de um conhecimento pessoal do que simplesmente saber o que ele é, quem ele é e o que ele fez. Existe uma diferença significativa em conhecer uma pessoa, de ouvir falar e saber como ela é. Quer ver? Uma vez eu encontrei com a avó da Rebeca pela primeira vez. E as primeiras palavras dela, para mim, foram: nossa, você fica bem nas fotos. Entendeu? Vocês estão rindo muito. Quando você encontra alguém pela primeira vez, quando você conhece alguém profundamente, quando você entende quem ela é, o que ela fez e o que ela quer de você, é completamente diferente do que só saber algumas coisas sobre a pessoa, mesmo que por imagem. Se você encontrar alguém pela primeira vez, você vai perguntar: legal, o que você faz da vida? Você viu o jogo ontem? Nossa, esse clima está uma loucura. Com o tempo, as coisas começam a ser mais arriscadas. Nossa, você viu aquele candidato? Esse é louco, esse é mais arriscado. E vai chegar em um nível de convivência que você vai perguntar: cara, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você faria na minha situação? Eu preciso te contar uma coisa. Pronto, isso é amizade. Isso é relacionamento. Pergunte para qualquer pessoa saindo de qualquer igreja hoje, em qualquer lugar do mundo: por que Jesus veio à Terra como um ser humano para nos salvar? Alguns vão dizer para nos mostrar como viver de verdade. Outros vão dizer para perdoar pecados. Tudo isso é verdade. Mas se a gente perguntasse para Jesus, talvez ele não começaria por aí, ou ele não resumiria assim. Muitas vezes a resposta para o que é um cristão passa por canta músicas para Deus, tenta viver como Jesus. Quando tem algum problema, lê a Bíblia e procura lá inspiração. Mas talvez Jesus não diria exatamente isso de primeira. Ele diria alguma coisa como: eu vim, eu morri, eu fui ressuscitado, eu subi aos céus, me assentei à destra de Deus para que vocês o conhecessem pessoalmente. Eu vim acabar com o abismo entre as partes. A fé cristã é um relacionamento com alguém. Cristianismo é tão pessoal que o Novo Testamento não responde várias perguntas importantes até que você responda quem Jesus é para você. João diz um pouco mais para frente, no livro de João, mas João dizendo por que ele escreveu o livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E quando ele diz vida, ele quer dizer conexão com Deus por meio de Jesus. E isso inclui poder para vencer as preocupações. É comum ouvir alguém dizer: olha, eu queria ser cristão, eu gostaria de seguir a Jesus, mas por que Deus permite tanto mal no mundo? O que acontece com quem nunca ouviu falar o nome de Jesus? Como que eu me livro desse mau hábito? O que significa ser cristão para a minha visão política? Eu preciso ser mais conservador, então? Eu preciso ser mais progressista? O que exatamente é dar a outra face? Mas a Bíblia é objetiva. Nada disso faz sentido até que você responda primeiro: você não me conhece, Felipe? Você não me conhece, João? Você não me conhece, Tiago? A gente só vai confiar nas respostas desse livro, do que a gente chama de Bíblia, quando a gente entender o que Jesus pensava dela. E a gente só vai confiar em Jesus quando a gente confiar também na Bíblia. No finalzinho de Mateus ele diz: vocês não acreditam em mim, porque vocês não acreditam no que Moisés escreveu. A gente precisa entender quem é Jesus, o que ele quer, para começar a confiar nas respostas que ele dá. Nada disso aqui faz sentido sem antes aceitar o que Jesus fala dele, de mim e de Deus. Que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor do céu e da terra. Por isso que o caminho é um caminho de relacionamento.
E até que isso não seja resolvido no meu coração, eu não passo de saber quem Jesus é, como Ele é, para quem Ele é para mim. Nicodemos é alguém que se aproxima de Jesus, um religioso da época, que faz uma pergunta difícil para ele, e Jesus responde: é preciso nascer de novo. O que ele quer dizer? Não começa por aí. Começa por entender quem eu sou. Começa por entender a esperança que eu ofereço. Mas muitas pessoas, mas o que Jesus tem a ver com as minhas necessidades? O que Jesus tem a ver com os meus problemas? Eu tenho várias perguntas para serem respondidas. Mas cristianismo é um relacionamento pessoal, não uma disciplina. É quase como quando você quer resolver algum problema com alguém. Gente como eu, mais prática, já chega com problema, solução e 3 dicas para evitar. E a pessoa vira para você e diz: não, a gente não pode falar disso sem falar disso aqui antes. A gente não pode falar sobre o problema sem acertar o jeito que a gente conversou. A gente não pode acertar isso tudo de dúvida sem você entender quem eu sou. A Bíblia tem muito a falar sobre sociedade, muito a falar sobre filosofia, muito para falar sobre política. Mas cristianismo não é uma disciplina, não é uma matéria, não é um conjunto de saberes para serem descobertos. É relacionamento com Jesus, relacionamento com Deus. C.S. Lewis propunha a seguinte questão quando aparecem dúvidas no meu e seu coração. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se fosse assim, tenho que tomar cuidado para, de um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, dizer que elas não servem para nada, que essas dúvidas não têm valor, e jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, um eco ou uma miragem. O que Jesus está dizendo aqui para mim e para você é que aquilo que aflige o meu e o seu coração aqui e agora, essas perguntas, essas preocupações, são farol de uma realidade eterna, de um relacionamento que não tem fim. Mas por que os discípulos estão preocupados? Porque um pouquinho antes, Jesus diz: meus filhinhos, eu vou estar com vocês só mais um pouco. Vocês vão procurar por mim. Como eu disse aos judeus, porém eu digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Senhor, mas para onde você vai? É o que Tomé pergunta. Para onde eu vou, vocês não podem me seguir, mas vocês me seguirão mais tarde. Pedro pergunta: por que eu não posso te seguir? Eu vou dar minha vida para o Senhor. Jesus responde: vai dar a vida por mim? Asseguro que você vai me negar antes que o galo cante. Esse é o clima do capítulo que começa. Os discípulos estão silenciosos, preocupados, e por isso que eles estão profundamente ansiosos. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles têm dificuldade em entender o que Jesus já disse. De sacrificar, salvar, renovar, transformar. E aqui estão algumas diferenças entre nós e Jesus. Jesus está algumas horas, 48 horas para ser preciso, de ser crucificado. Os discípulos estão desesperados. Quer dizer que vocês não lembram quando eu ressuscitei uma pessoa? Que eu acalmei uma tempestade? E vocês estão preocupados? Eu estou para morrer e vocês estão preocupados com vocês mesmos? Filipe, você quer ver Deus? Perceba que ele não diz nenhuma dessas coisas. Lembra quando a gente não tinha comida e eu multipliquei? Jesus, ele não reprime os discípulos, ele oferece compaixão. Ele responde a essa preocupação ilegítima deles com eles mesmos, diante do mestre que ia morrer. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creiam em mim, creiam em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar. Tomé responde: Senhor, eu não sei para onde você vai. Como que a gente pode saber o caminho? Perceba que toda vez que Tomé aparece na Bíblia é para duvidar de Jesus. E isso traz mais confiança ainda na Bíblia. Porque se alguém fosse editar a Bíblia,
essa parte teria sido tirada. O que Tomé está perguntando mesmo é para onde que o Senhor vai nos levar? A gente entregou a nossa vida ao Senhor. Se o meu lar não é aqui, como que eu volto para casa? Como que o Senhor vai nos levar? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O grande abismo entre eu e Deus, o grande abismo entre quem Deus quer que nós sejamos, é superado, é vencido por Jesus. Não é ser alguém melhor. Não é ser quem nós somos. É confiar em Jesus que vai nos levar de volta para casa. Ele vence o pecado, Ele vence a morte. E a grande pergunta dos discípulos é, tá bom, se o Senhor vai, como é que a gente fica aqui? E Jesus oferece para eles segurança. Como que eu venço as preocupações, Senhor, se o Senhor é o caminho, se o Senhor é a verdade, se o Senhor é a vida? Ele diz, confie em mim, confie em Deus. Jesus diz, eu vou embora, vocês não vão poder ir comigo agora. Pedro diz, eu vou com você para onde você for. Ele diz, não, você vai me negar 3 vezes. Por que a gente pode confiar em Deus? 1, confie em Deus. Não se preocupem, porque Deus está em ação. Na casa de meus pais, do meu pai, já há muitas moradas. Deus já está em ação há muito tempo. Não começou quando Jesus veio e não parou depois que Jesus foi. É um Deus ativo que está pronto para ajudar os seus. Eu já mostrei isso aqui algumas vezes, mas são pelo menos 10 bênçãos, confianças que Jesus e Deus nos oferecem, sem que a gente tenha feito nada. O que Jesus está dizendo é, não se preocupem, confiem em Deus. É um Deus que já morreu por mim, por você, que ofereceu esse sacrifício. É um Deus que cuida. Por que vocês se preocupam? As aves do céu, as árvores do campo. É um Deus que protege, é um Deus que perdoa. Nós somos aceitos por Ele, nós somos transformados, nós somos justificados, nós somos amados. Jesus intercede por nós, Ele nos dá descanso. O que a gente fez para conquistar qualquer uma dessas 10 bênçãos que eu rapidinho encontrei? Nada. Não fiquem preocupados, confiem em Deus. Não se preocupem, porque Jesus já fez todo o trabalho. Jesus diz, Jesus Deus, vou preparar lugar. Significa que o céu estava desarrumado? Significa que Jesus estava dizendo, não reparem a bagunça quando vocês chegarem? Não. Significa que o pecado ainda não tinha sido perdoado, porque ele não tinha morrido na cruz. Significa que a justiça de Deus não tinha sido cumprida. Que Jesus ainda não tinha tomado sobre si os nossos erros. Que a morte não tinha sido derrotada. Mas sabe o que significa para mim e para você? Agora, que todos esses obstáculos entre nós e Deus já foram vencidos por Cristo Jesus. O que ele está dizendo é, eu vou para a cruz e vocês não vão comigo. Porque vocês não precisam. Eu vou. E a gente, aqui, agora, depois disso, toda essa diferença, todo esse abismo já foi vencido naqueles próximos 3 dias. O que Jesus está dizendo é, eu vou preparar lugar. E enquanto isso, eu serei o caminho até lá. Eu sou a verdade que você deve se agarrar. Eu sou a vida nova que você precisa. Talvez o trecho mais importante aqui. Eu vou te levar para mim mesmo. O que é o paraíso? O que é a eternidade? Não é um lugar. É a presença de Jesus. Terceira coisa que ele dá é, não se preocupem porque o Espírito Santo está com vocês. Ele diz que o Espírito Santo vem nos acompanhar não como observador, mas como um cuidador. Porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Um pouquinho mais para frente, no verso 26, ele vai dizer, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Qual que é a função do Espírito Santo? Nos conduzir. Não se preocupem, porque Deus está com você e já fez tudo. Não se preocupem, porque Jesus já fez tudo. Não se preocupem, porque o Espírito Santo está com vocês. É um caminho que oferece liberdade, mas é um caminho que oferece segurança. O que Jesus está dizendo é, não importa o que aconteça, Deus, nas suas 3 pessoas, está agindo em seu favor. Cada um com uma função, cada um com um ministério, cada um com o seu poder divino. Para aqueles que já o conhecem. E a pergunta para mim e para você é,
Como que eu sei se eu estou no caminho certo? Para aqueles que não conhecem Jesus, o que Jesus está dizendo é: você precisa tomar uma decisão. Se salvação é por boas obras, é inaceitável que existam arredondamentos. É justo para um professor reprovar alguém que ficou com 6,9 se a média é 7? É justo. Justo. É justo. Os reprovados com 6,9 vão ficar no mesmo lugar de quem tirou 0,1. E isso é justo. Enfim, no dia do juízo, se no final da história, será realmente ruim se é verdade que nós somos salvos pelo que a gente faz. Porque a média, a linha de corte de Deus não é nada além dele mesmo. Ou seja, 10, a perfeição. Então eu fiz tudo certo na minha vida, eu nunca menti, eu nunca manipulei, eu nunca tirei vantagem, eu sempre fui educado, eu fui generoso, mas teve um dia que eu estava cansado e eu gritei com alguém injustamente. 9,9,999999999, não sou digno. Mas se salvação é relacionamento com Deus, de confiança em Jesus, se salvação não é o que eu estou fazendo, mas o que alguém está fazendo por mim, se alguém fez alguma coisa por mim com Deus, significa que eu entendo o que Jesus fez por mim, como Ele me salvou e por que Ele salvou. Tem uma história, não está na Bíblia, não adianta procurar. Não é bíblica, é uma anedota. Em determinado momento, você conhece a história, eu acho. Jesus vira para os discípulos e fala: cada um pega uma pedra, carrega e me segue. Pedro, sempre ele, pegou a menor que encontrou, porque era Pedro. Chegou a entrar no momento, Jesus falou: levantem suas pedras, a pedra vira pão, esse é o jantar de vocês. Acaba o jantar, dia seguinte, eles vão caminhar, Jesus vira: cada um pega a sua pedra. Pedro pega essas pedras de calçada. O dia inteiro carregando, põe nas costas, chega na hora do almoço, já contente, sorrindo. Vai ser um baita pão. Joga aí no lago. Mas Senhor, eu carreguei, não era... Mas para quem que você está carregando isso? Para que eu faço o que eu faço? De que adianta tudo isso? O que adianta a minha vida? O que adianta os meus feitos? Para quem que eu estou vivendo? O que Jesus está oferecendo aqui é significado para a minha e para a sua vida, quando Ele se diz, se entende e se oferece como o caminho. Ele oferece relacionamento, Ele oferece segurança e Ele oferece liberdade. Tomás de Kempis, um cristão, diz assim, e ressignifica e explica assim, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me sigam, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não existe ir. Sem a verdade não existe conhecimento. Sem a vida não existe viver. Eu sou o caminho que você deve seguir. A verdade que você deve acreditar. A vida que você deve ter esperança. Eu sou o caminho inviolável. A verdade que não falha. A vida que não acaba. Eu sou o caminho mais estreito. A verdade soberana. Uma vida de verdade, abençoada e não criada. A pergunta para mim e para você é: quão largo é o caminho que você anda? Ou quão estreito é o caminho que você anda? Mas o que te prende? Você já conhece Jesus, já está no caminho estreito, você entende quem Ele é. Mas quais são os resquícios do caminho largo? Dos desejos, das esperanças mal colocadas? Jesus quer libertar a mim e você, independente se a gente o conhece ou não. Daquilo que em nós ainda é largo o suficiente, que a gente acredite em nós mesmos que existe verdade e salvação. Vamos orar. Senhor,